Aprenda a agir, como se já tivesse conquistado o que deseja, Deus no comando. Napoleon Hill, o tempo. Ele nunca pergunta quanto dinheiro você possui, nunca pergunta qual cargo ocupa, nunca pergunta quantos seguidores conquistou. O tempo simplesmente passa. Tudo aquilo que hoje parece definitivo, um dia será apenas uma lembrança. Grandes impérios desapareceram. Fortunas mudaram de mãos. Civilizações consideradas eternas viraram ruínas. Homens que dominaram mercados se tornaram apenas nomes em livros de história. E, curiosamente, todos eles descobriram uma verdade tarde demais. A verdadeira riqueza nunca começou no bolso. Ela começou na mente. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos estudando alguns dos homens mais bem-sucedidos da história. Ele conversou com empresários, inventores e líderes que construíram patrimônios inimagináveis. Mas havia algo que quase ninguém percebia. Antes que qualquer um deles conquistasse riqueza, influência ou reconhecimento, todos começaram vivendo de uma forma que parecia estranha para quem estava ao redor. Eles agiam como se o futuro já estivesse acontecendo. Não era arrogância, não era fingimento, era convicção. Enquanto o mundo dizia que era impossível, eles já tomavam decisões compatíveis com a pessoa que ainda estavam se tornando. Foi assim com quem construiu grandes empresas. Foi assim com quem mudou a ciência. Foi assim com quem revolucionou mercados. E é exatamente aqui que muitas pessoas se perdem. Esperam primeiro o dinheiro chegar para mudar a maneira de pensar. Esperam primeiro o reconhecimento para acreditar em si mesmas. Esperam primeiro o milagre para fortalecer a própria fé. Mas Deus trabalha exatamente na direção contrária. Primeiro, Ele transforma o coração. Depois, transforma a mente. Depois, transforma as atitudes. E somente então, as circunstâncias começam a mudar. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja olhando para a própria vida e enxergando apenas limitações, contas para pagar, projetos que ainda não deram certo, sonhos que parecem distantes, portas fechadas, silêncios que machucam. Mas existe uma pergunta que pode mudar completamente a direção da sua vida. Como você estaria vivendo hoje se já tivesse recebido aquilo que tanto pede em suas orações? Pare por alguns segundos. Se Deus confirmasse agora que seu sonho será realizado, você continuaria falando da mesma maneira? Pensaria da mesma forma? Aceitaria qualquer ambiente? Conviveria com as mesmas pessoas? Gastaria seu tempo exatamente como gasta hoje? Provavelmente não. E é exatamente esse o segredo que Napoleon Hill tentou ensinar durante toda a sua vida. A realidade começa a ser construída muito antes de aparecer diante dos seus olhos. Primeiro, nasce uma identidade. Depois, surgem as escolhas. Em seguida, aparecem os resultados. Infelizmente, a maioria vive esperando que os resultados mudem para então mudar de comportamento. Os vencedores fazem justamente o contrário. Eles mudam antes, agem antes, pensam antes, acreditam antes, porque entenderam que fé não é acreditar depois que tudo acontece. Fé é continuar caminhando quando ainda não existe nenhuma prova visível. É plantar quando ninguém enxerga a colheita. É permanecer firme quando todos dizem que é perda de tempo. É agradecer antes mesmo de receber. E existe algo ainda mais profundo. Quando Deus prepara alguém para viver um novo nível de prosperidade, quase nunca começa entregando riquezas. Ele começa mudando pequenas atitudes, muda prioridades, muda amizades, muda hábitos, muda conversas, muda pensamentos, porque quem não consegue administrar pequenas decisões dificilmente sustentará grandes conquistas. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase e tenha interpretado tudo como atraso, quando na verdade pode ser treinamento, pode ser preparação,
pode ser Deus construindo uma versão sua, capaz de carregar aquilo que hoje ainda parece pesado demais. Napoleon Hill dizia que toda grande realização começa com um desejo ardente. Mas esse desejo precisa se transformar em ação diária. Não basta imaginar uma vida extraordinária. É necessário viver hoje de maneira compatível com ela. É exatamente sobre isso que vamos conversar ao longo deste vídeo. Você vai descobrir por que agir como se já tivesse conquistado aquilo que deseja não é fingimento, é preparação, é alinhamento, é uma demonstração silenciosa de confiança em Deus e naquilo que Ele está construindo nos bastidores da sua vida. Porque existe uma diferença enorme entre esperar pelo futuro e começar a viver preparado para ele. E essa diferença pode mudar absolutamente tudo. Agora, pense em uma árvore durante o inverno. Quem passa por ela acredita que está morta. Os galhos parecem secos. As folhas desapareceram. Não há flores, não há frutos, não existe nenhum sinal de crescimento. Mas quem entende a natureza sabe que é justamente debaixo da terra que a vida está trabalhando com mais intensidade. As raízes continuam crescendo, elas se aprofundam, ficam mais fortes, se preparam para sustentar aquilo que ainda ninguém consegue enxergar. Com a vida, acontece exatamente a mesma coisa. Talvez você esteja vivendo um inverno e talvez esteja interpretando esse momento como um abandono. Mas Deus nunca desperdiça uma estação. Toda fase possui um propósito. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo uma semente de benefício equivalente ou ainda maior. Poucos entendem essa frase, a maioria apenas a repete, mas existe uma diferença enorme entre decorar uma ideia e viver essa verdade. Quando um projeto não dá certo, você acredita que perdeu. Quando uma porta se fecha, você acredita que fracassou. Quando alguém vai embora, você acredita que tudo acabou. Mas e se cada uma dessas situações fosse apenas um redirecionamento? E se Deus estivesse removendo caminhos menores porque decidiu preparar algo muito maior? Observe a história. Quantas pessoas que mudaram o mundo passaram por longos períodos de silêncio? Durante anos, pareciam invisíveis. Enquanto todos dormiam, elas estudavam. Enquanto todos reclamavam, elas aprendiam. Enquanto todos procuravam culpados, elas procuravam evolução. É exatamente nessa fase que nasce uma identidade vencedora. Porque a identidade não é construída quando tudo está dando certo, ela é construída quando ninguém está olhando. Existe um erro que impede milhares de pessoas de prosperarem. Elas vivem reagindo ao ambiente. Se o dia começa ruim, elas ficam ruins. Se alguém critica, elas desanimam. Se aparece um problema, elas abandonam seus objetivos. Elas entregam o controle da própria vida para acontecimentos externos. Mas Napoleon Hill ensinava algo completamente diferente. Sua mente deve liderar sua realidade, jamais ser escrava dela. É por isso que agir como alguém que já conquistou aquilo que deseja não significa fingir uma riqueza que ainda não possui. Significa desenvolver hábitos compatíveis com a pessoa que você pretende se tornar. Uma pessoa disciplinada não espera sentir vontade para agir. Ela age. Uma pessoa próspera não administra apenas grandes quantias. Ela aprende a cuidar das pequenas. Uma pessoa equilibrada não controla apenas os dias fáceis. Ela mantém a direção quando tudo parece confuso. É exatamente aí que Deus começa a trabalhar, porque Deus raramente entrega grandes responsabilidades para quem ainda não aprendeu a ser fiel nas pequenas. Talvez você esteja pedindo prosperidade, mas ainda desperdice tempo. Talvez esteja pedindo abundância, mas continue alimentando pensamentos de escassez. Talvez esteja orando por oportunidades, enquanto rejeita pequenos começos.
E quase sempre são justamente os pequenos começos que escondem os maiores milagres. Imagine um agricultor. Nenhuma pessoa olha para uma semente e enxerga imediatamente uma floresta, mas ela está lá, em potencial, esperando apenas o tempo certo. Com você, acontece exatamente a mesma coisa. Dentro da sua mente existe uma versão muito maior do que aquela que você apresenta hoje ao mundo. Existe um potencial que ainda não apareceu. Existe uma coragem que talvez você ainda não descobriu. Existe uma capacidade que permanece adormecida. Napoleon Hill acreditava que o desejo ardente desperta esse potencial. Mas existe algo que fortalece ainda mais esse princípio: a fé. Não uma fé baseada apenas em palavras, mas uma fé demonstrada através das atitudes diárias. A fé aparece quando você continua estudando mesmo sem resultados imediatos, quando continua trabalhando mesmo sem reconhecimento, quando continua acreditando mesmo sem aplausos, quando continua plantando mesmo sem enxergar a colheita. É exatamente nesse momento que sua identidade começa a mudar. E quando a identidade muda, as escolhas mudam. Quando as escolhas mudam, os hábitos mudam. Quando os hábitos mudam, os resultados inevitavelmente começam a acompanhar essa transformação. É por isso que a verdadeira prosperidade nunca nasce do dinheiro. Ela nasce primeiro dentro da pessoa. E quando isso acontece, nada consegue impedir o crescimento que Deus já começou a construir. Um momento na vida em que Deus para de responder apenas com palavras e começa a responder com situações. À primeira vista, elas parecem confusas. Uma porta se fecha, um plano deixa de funcionar. Uma pessoa importante desaparece, um negócio muda completamente de direção. E imediatamente pensamos que algo deu errado. Mas e se, justamente naquele instante, tudo estivesse começando a dar certo? Napoleon Hill dizia que a mente comum interpreta os acontecimentos apenas pela aparência. A mente treinada procura o significado escondido. Essa diferença muda destinos, porque duas pessoas podem viver exatamente o mesmo problema. Uma decide desistir, a outra decide crescer. O problema foi o mesmo, o resultado foi completamente diferente. É por isso que agir como quem já conquistou aquilo que deseja também significa interpretar a vida de maneira diferente. Quando alguém critica seus sonhos, você não reage com raiva. Você entende que nem todos conseguem enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você. Quando uma oportunidade desaparece, você não entra em desespero. Você acredita que aquilo que realmente pertence ao seu propósito encontrará outro caminho. Quando um atraso acontece, você deixa de enxergá-lo como punição. Passa a enxergá-lo como preparação. Esse tipo de mentalidade produz uma paz que não depende das circunstâncias. Enquanto a maioria vive desesperada, tentando controlar tudo, você aprende a controlar apenas aquilo que realmente pode. Seus pensamentos, suas atitudes, suas escolhas, sua disciplina, sua fé. Todo o restante começa a encontrar o lugar certo no tempo certo. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem: quem eu preciso me tornar para receber aquilo que tanto peço? Quase todo mundo pergunta: quando Deus vai me abençoar? Mas poucos perguntam: será que já me tornei a pessoa capaz de administrar essa bênção? Essa pergunta muda tudo, porque Deus não entrega apenas recursos, Ele entrega responsabilidades. Imagine alguém que sonha em administrar milhões, mas ainda perde o controle por qualquer pequena frustração. Imagine alguém que deseja liderar milhares de pessoas, mas não consegue liderar nem a própria rotina. Imagine alguém que pede prosperidade, mas vive alimentando reclamações o dia inteiro. Percebe a incoerência? O crescimento exterior sempre acompanha um crescimento interior.
Napoleon Hill estudou centenas de pessoas extremamente bem-sucedidas e encontrou um padrão impressionante. Antes da riqueza, veio uma mudança de identidade. Antes do reconhecimento, veio uma mudança de comportamento. Antes da abundância, veio uma mudança de mentalidade. Elas começaram a agir como administradores antes mesmo de possuir grandes patrimônios. Começaram a estudar antes da oportunidade aparecer. Começaram a servir antes de receber reconhecimento. Começaram a agradecer antes da vitória. Foi exatamente isso que as tornou diferentes. Enquanto muitos esperavam sentir confiança para agir, elas agiam até construir confiança. Enquanto muitos esperavam coragem, elas caminhavam mesmo sentindo medo, porque descobriram algo extraordinário. A coragem quase nunca aparece antes do primeiro passo. Ela nasce durante a caminhada. É exatamente assim que Deus costuma trabalhar. Ele não mostra toda a estrada, mostra apenas o próximo passo, depois o próximo, depois mais um. E cada passo fortalece a fé para continuar. Talvez seja exatamente essa a fase que você esteja vivendo. Você enxerga apenas alguns metros à frente, e isso incomoda. Mas talvez Deus não esteja escondendo o caminho. Talvez esteja ensinando você a confiar mais nele do que nas circunstâncias. Porque quando a fé amadurece, a ansiedade diminui. Quando a identidade amadurece, a necessidade de aprovação desaparece. Quando o propósito amadurece, os obstáculos deixam de parecer gigantes. Eles passam a ser apenas parte do treinamento. E existe algo que poucas pessoas entendem. Você nunca atrai apenas aquilo que deseja. Você atrai aquilo que consegue sustentar. É por isso que Deus trabalha primeiro em você. Depois, trabalha ao seu redor. Primeiro fortalece seu caráter. Depois, amplia sua influência. Primeiro, transforma seus hábitos. Depois, transforma seus resultados. Quem compreende essa sequência deixa de correr atrás da prosperidade e começa a se tornar uma pessoa naturalmente compatível com ela. É exatamente nesse ponto que a verdadeira mudança começa. A riqueza não permanece na vida de quem continua pensando como alguém preso à escassez. É por isso que tantas pessoas conseguem ganhar dinheiro, mas poucas conseguem construir prosperidade. Ganhar dinheiro é um acontecimento, prosperar é uma identidade. E identidade não muda da noite para o dia. Ela é construída todos os dias, em cada escolha, em cada decisão, em cada pensamento que você alimenta quando ninguém está olhando. É exatamente por isso que Deus permite determinadas fases da nossa caminhada, não para nos enfraquecer, mas para fortalecer aquilo que ainda não conseguiríamos desenvolver vivendo apenas dias fáceis. O ouro passa pelo fogo. O diamante suporta enorme pressão. A árvore enfrenta tempestades para aprofundar suas raízes. Da mesma forma, pessoas preparadas para grandes responsabilidades passam por processos que poucos compreendem. Enquanto alguns perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Talvez a pergunta correta seja: o que Deus está construindo dentro de mim através disso? Essa mudança de perspectiva altera completamente a maneira como você enfrenta a vida. Você deixa de lutar contra cada dificuldade e começa a aprender com ela. Cada atraso passa a ensinar paciência. Cada perda ensina discernimento. Cada erro desenvolve sabedoria. Cada desafio fortalece sua confiança. É assim que nasce uma mentalidade preparada para administrar abundância. Napoleon Hill observou que praticamente todas as grandes realizações começaram muito antes de qualquer reconhecimento público. Primeiro, existiu um período de silêncio. Depois, um período de preparação. Depois, um período de persistência. Somente então veio aquilo que as pessoas chamam de sucesso. Mas quem observa apenas o resultado final, acredita que tudo aconteceu rapidamente. Não vê as madrugadas de estudo, não vê os anos de disciplina,
não vê as renúncias, não vê as dúvidas vencidas em silêncio. Você talvez esteja vivendo exatamente essa fase invisível. E isso pode ser frustrante, porque ninguém aplaude quem ainda está construindo, ninguém enxerga as batalhas que acontecem dentro da mente. Mas Deus enxerga, e isso basta, porque quando Deus aprova uma preparação, o reconhecimento humano se torna apenas consequência. Existe outro detalhe extremamente importante. Pare de medir seu progresso apenas pelo dinheiro. Meça pelo homem ou pela mulher que você está se tornando. Você tem mais equilíbrio do que tinha há um ano? Sua fé amadureceu? Você controla melhor suas emoções? Aprendeu coisas novas? Sua disciplina aumentou? Você reage diferente diante dos problemas? Se a resposta for sim, então você já está prosperando. Mesmo que sua conta bancária ainda não reflita completamente essa transformação. Porque toda prosperidade exterior nasce primeiro como prosperidade interior. Napoleon Hill dizia que aquilo que domina sua mente acaba dominando sua vida. Por isso, vigie aquilo que você permite permanecer dentro de você. Não alimente medo diariamente. Não faça da preocupação um hábito. Não transforme notícias negativas em alimento constante para sua mente. Alimente conhecimento. Alimente esperança. Alimente fé. Alimente gratidão. Porque aquilo que cresce dentro de você, mais cedo ou mais tarde aparecerá ao seu redor. E existe um momento em que tudo começa a fazer sentido. Você percebe que nenhuma experiência foi desperdiçada, nenhuma lágrima foi inútil, nenhum esforço foi em vão. Tudo estava preparando você para carregar um nível de prosperidade que anos atrás talvez ainda não conseguisse sustentar. É nesse instante que você compreende uma das maiores lições de Napoleon Hill. O verdadeiro sucesso não acontece quando você conquista seus objetivos. Ele acontece quando você finalmente se torna a pessoa capaz de conquistá-los e de mantê-los. Porque riquezas podem ser perdidas, posições podem mudar, mercados podem oscilar, mas uma mente treinada, fortalecida pela fé e guiada por Deus, sempre encontrará um novo caminho para prosperar. E essa talvez seja a maior riqueza que um ser humano pode possuir. Na última parte, vamos revelar o princípio mais profundo de toda essa jornada. O ensinamento que transforma a prosperidade em uma consequência inevitável da pessoa que você decidiu se tornar. Uma cena que se repete silenciosamente na vida de todas as pessoas que alcançam grandes realizações. Ela acontece muito antes dos aplausos, muito antes do reconhecimento, muito antes da prosperidade. É o momento em que elas tomam uma decisão que ninguém vê. A decisão de nunca mais viver como vítimas das circunstâncias. Esse é o ponto em que tudo muda. Napoleon Hill afirmava que o pensamento dominante molda o destino de uma pessoa. Mas existe uma parte desse ensinamento que poucos compreendem. O pensamento sozinho não transforma a realidade. Ele precisa caminhar junto com a decisão. E a decisão precisa caminhar junto com a ação. É exatamente por isso que tantas pessoas conhecem frases inspiradoras, mas continuam vivendo a mesma vida. Elas admiram a verdade, mas não a praticam. Conhecimento sem ação produz apenas ilusão de progresso. É como olhar para um mapa todos os dias, sem nunca começar a viagem. Talvez Deus tenha permitido que este vídeo chegasse até você exatamente neste momento, porque existe algo que precisa mudar. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Existe um hábito que precisa ser abandonado. Existe um medo que precisa deixar de controlar suas escolhas. Existe uma desculpa que já perdeu a validade. E existe uma decisão esperando apenas pela sua coragem. Pense por alguns segundos. Como seria sua rotina se você realmente acreditasse que Deus já está preparando aquilo que você tanto pediu? Você acordaria diferente, falaria diferente,
administraria melhor o seu tempo, cuidaria mais da sua saúde, aprenderia com mais dedicação, trataria as pessoas com mais sabedoria, planejaria o futuro com mais confiança. É exatamente isso que significa agir como quem já conquistou aquilo que deseja. Não é fingir possuir o resultado, é viver de maneira compatível com ele. Porque quem espera prosperar, começa administrando bem aquilo que já possui. Quem espera liderar, aprende primeiro a servir. Quem espera viver em abundância, aprende primeiro a agradecer. A gratidão é uma das maiores demonstrações de confiança em Deus. Quando você agradece antes mesmo de receber, você está dizendo, eu confio no teu tempo. E essa confiança produz paz. Uma paz que não depende da conta bancária, não depende da opinião das pessoas, não depende das circunstâncias. Depende apenas da certeza de que Deus continua conduzindo cada passo da caminhada. Napoleon Hill chamava essa força de fé aplicada, a capacidade de continuar avançando quando ainda não existem provas visíveis. Essa fé transforma pessoas comuns em pessoas extraordinárias, não porque elimina os problemas, mas porque muda completamente a forma de enfrentá-los. A partir desse momento, você deixa de perguntar, será que vai acontecer? E começa a perguntar, como posso me preparar melhor para quando acontecer? Perceba como essa pergunta muda tudo. Ela tira você da posição de espera e coloca você na posição de construção. É nesse momento que nasce uma nova identidade. Uma identidade que não negocia princípios, que não abandona objetivos por causa de dificuldades temporárias, que entende que prosperidade não é apenas dinheiro, é equilíbrio, é paz, é propósito, é caráter, é sabedoria, é liberdade para viver aquilo que Deus colocou em seu coração. E quando essas riquezas interiores são construídas, as riquezas exteriores deixam de ser um acidente, elas passam a ser consequência. Talvez você tenha iniciado este vídeo procurando uma fórmula para conquistar aquilo que deseja, mas espero que termine entendendo algo muito maior. O verdadeiro segredo nunca foi convencer Deus a mudar sua vida. O verdadeiro segredo sempre foi permitir que Deus mudasse você, porque quando isso acontece, sua visão muda, suas escolhas mudam, sua disciplina muda, sua coragem muda. E, inevitavelmente, sua realidade também muda. Antes de encerrar, quero fazer um convite. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários apenas uma frase. Eu já estou me preparando para a vida que Deus tem para mim. Essa pequena declaração pode marcar o início de um compromisso entre você, sua consciência e o propósito que decidiu viver. E se você deseja continuar aprofundando sua mentalidade, fortalecendo sua fé e aprendendo princípios que unem desenvolvimento pessoal, prosperidade e propósito, inscreva-se no canal. Se quiser dar um passo além, conheça também nossa área de membros. Lá compartilhamos conteúdos exclusivos para quem decidiu transformar conhecimento em prática e construir uma vida alinhada com seus maiores objetivos. Nunca se esqueça desta verdade. A vida é passageira. O dinheiro passa, os títulos passam, os bens passam, até mesmo as dificuldades passam. Mas a pessoa que você escolhe se tornar, essa permanece. E quando você decide agir hoje como alguém que já vive o futuro que deseja, você deixa de esperar que a vida mude e passa a ser a própria mudança. Porque Deus não prepara apenas bênçãos, Ele prepara pessoas capazes de sustentá-las. E talvez essa preparação já tenha começado dentro de você.